Olá, criançada! Hoje vamos aprender a contar de 15 até 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já estamos a gravar? Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 1998, primeira fase, primeira chamada, Código 108. Grupo 1, número 1. Represente a reta Q paralela à linha da Terra contida no plano de rampa ρ. O observador está a 8 cm de altura e a 8 cm do quadro. O plano de rampa ρ é definido pelo seu traço no plano de terra e por um ponto R, ambos pertencentes ao espaço real. O traço no plano de terra dista 7 cm do quadro. Se ρ é de rampa, este traço no plano de terra é o h de ρ, que deverá ser paralelo à linha de terra, ficando à distância de 7 cm dessa mesma linha de terra. O ponto R está situado 4 cm à direita do plano vertical principal, a 4 cm do quadro e 4 cm acima do plano de terra. Tantos quadros. Quanto à reta Q, fica situada 7 cm acima do plano de terra. A reta Q, por ser paralela à linha da Terra, é fronto-horizontal, mas a informação que temos só nos permite fazer a projeção Q, duas linhas, que fica a 7 cm da linha da Terra. Como reta fronto-horizontal, ela não tem traço vertical nem horizontal, o que vai dificultar a determinação de Q linha. Então temos de inserir uma reta auxiliar. Vou inventar uma reta oblíqua S. A primeira projeção, S duas linhas, passa por R duas linhas e tem o ângulo que eu quiser com a linha da Terra. S duas linhas cruza Q duas linhas em T duas linhas. T vai ser o ponto de concorrência de S com Q. Se a reta S pertence ao plano ρ, os traços da reta estarão sobre os traços do plano ρ. Então, quando S duas linhas chega à linha da Terra, localizo o seu traço horizontal. H. H duas linhas fica sobre a linha da Terra e H' fica sobre H de ρ. Conhecendo o ponto R e o ponto H, posso unir H' com R' para obter S'. De T duas linhas, vou descer uma linha de chamada até S' para descobrir T'. E mais, quando S' chega à linha da Terra, obtenho o traço vertical. Então, quando S' chega à linha da Terra, obtenho V'. De V' subi uma linha de chamada até S duas linhas e descobri V duas linhas. Agora, eu vou passar por T' a projeção Q', a tal projeção que eu não conhecia. E por V duas linhas, vou passar o V de ρ. O ponto V e o V de ρ são elementos que estão no quadro. Por isso, V de ρ vai coincidir com V de ρ cônico e as projeções ortogonais de V vão coincidir com as perspectivas cônicas de V e de V'. Agora temos de achar a perspectiva cônica da reta Q. Pelas projeções T' e H', passei linhas que formam 45 graus, a abertura para a esquerda com a linha da Terra. A partir destes pontos, na linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFE. Depois, a partir dos pontos em que as linhas da chamada de T e H cruzam a linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFE, encontro T' cônico e H' cônico. Porque o ponto H está no plano de terra, H' cônico coincide com H cônico. Para já, estou pronto para representar a perspectiva de Q' e de H de ρ. Portanto, por T' cônico, passei Q' cônico. E por H' cônico, passei H de ρ cônico. Falta Q cônico. Por T duas linhas, passo uma linha de fuga que vai para O duas linhas. E a partir de T' cônico, vou subir uma linha de chamada que vai ao encontro da linha de fuga que veio de T duas linhas.
e assim descobri T cônico. E por T cônico passo finalmente a perspectiva da reta Q cônico. Já está. Grupo 1, número 2. Construa a perspectiva de um triângulo equilátero ABC situado no espaço real e contido num plano de topo alfa. O observador está a 5 cm de altura e a 8 cm do quadro. O plano alfa faz um diedro de 45 graus de abertura à esquerda com o plano de terra medido acima deste. O vértice A do triângulo ABC pertence simultaneamente ao plano de terra, ao quadro e ao plano vertical principal. Então, o nosso ponto A localiza-se aqui e as suas projeções ortogonais coincidem com as perspectivas de A e de A'. Por A vou passar os traços de alfa. O traço vertical de alfa faz 45 graus abertura para a esquerda com a linha da Terra e o H de alfa é perpendicular à linha da Terra. Dizem que o triângulo está inscrito numa circunferência cujo centro fica situado 4 cm à esquerda do plano vertical principal e a 4 cm do quadro. Este ponto, que eu vou chamar de P, pertence ao alfa, por isso a projeção P, duas linhas, tem de ficar sobre V de alfa e ao mesmo tempo 4 cm à esquerda do plano vertical principal e a 4 cm do quadro. Agora, para construir o triângulo, eu tenho de rebater o plano alfa. Vou escolher H de alfa como charneira. Por isso, H de alfa coincide com H de alfa rebatido, A coincide com A rebatido e V de alfa rebatido coincide com a linha da Terra. Para rebater o P, uso o compasso. Faço centro em A, abro o compasso até P duas linhas e faço um arco de circunferência que vai parar na linha da Terra. A partir deste ponto, na linha da Terra, vou traçar uma paralela à charneira que vai cruzar com uma perpendicular à charneira que vem de P'. E assim descobri P rebatido. Portanto, P é o centro de uma circunferência cujo raio é igual a PA. Então, faço centro em P rebatido, abertura até A rebatido e desenho uma circunferência. Prolonguei o segmento AP até chegar ao lado contrário da circunferência. E a partir deste ponto, oposto ao A, faço centro com o compasso, abro o compasso até P rebatido e desenho um arco de circunferência dentro da primeira circunferência. E assim descobri B rebatido e C rebatido. Vou unir os três pontos rebatidos e fiquei a conhecer a verdadeira grandeza do triângulo. Agora vamos contra-rebater o B e o C. A partir de B rebatido e C rebatido, traço paralelas à charneira que vão parar na linha da Terra. Depois, com o compasso, faço centro em A, abro o compasso até ao ponto em que a paralela à charneira de B cruzou a linha da Terra e rodo o compasso no sentido contrário ao que usei para rebater o ponto P. Depois, abro o compasso mais um pouco, até ao ponto em que a paralela à charneira que veio de C cruzou a linha da Terra e rodo o compasso também no sentido inverso ao que usei para rebater o ponto P. Estes dois arcos novos param no V de alfa e lá fica B duas linhas e C duas linhas. Daqui vou descer linhas de chamada que vão ao encontro de perpendiculares à charneira que eu trouxer de B rebatido e C rebatido. Assim. E assim descobri B' e C'. Vou então unir as projeções horizontais de A, B e C e já completei as projeções ortogonais do triângulo. Agora vamos fazer a perspectiva do triângulo. A partir de C' e B', desenho linhas que formam 45 graus abertura para a esquerda com a linha da Terra. A partir destes pontos, na linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFE.
Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de B e C cruzam a linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFE, descubro B' cônico e C' cônico. Reparem que também já fiz linhas de fuga que foram de B duas linhas e C duas linhas para O duas linhas. Quanto ao ponto A, porque ele existe no quadro, ele vai coincidir com as suas próprias perspectivas, como já está assinalado. Então, eu posso já fazer tudo. Uni A' cônico, B' cônico, C' cônico e obtive a perspectiva da projeção horizontal do triângulo. A partir de B' cônico e C' cônico, subi linhas de chamada que foram ao encontro das linhas de fuga que vieram de B duas linhas e C duas linhas. E assim descobri B cônico e C cônico. Portanto, bastou unir A cônico, B cônico e C cônico para obter a perspectiva do triângulo no espaço. Parece uma asa delta. Grupo 2, número 1. Construa a perspectiva de um paralelepípedo retângulo situado no espaço real e com uma face contida no plano de terra, assinalando com traço interrompido as arestas invisíveis do sólido. O observador está a 9 cm de altura e a 10 cm do quadro. A face EFGH do paralelepípedo, contida no plano de terra, é um retângulo inscrito numa circunferência cujo centro é o ponto M, situado 3 cm à esquerda do plano vertical principal e a 5 cm do quadro. Porque a face está no plano de terra, a projeção M duas linhas está sobre a linha da Terra. O vértice E pertence ao quadro e fica situado 3 cm à esquerda do plano vertical principal. Ou seja, as projeções ortogonais do ponto E vão coincidir ambas com M duas linhas. Dizem que a aresta EF faz com o quadro um ângulo de 30 graus de abertura à direita, medido no espaço real. Então, a partir de E', desenho uma linha que forma 30 graus abertura para a direita com a linha da Terra. Depois, com o compasso, faço centro em M', abro o compasso até M duas linhas e desenho uma circunferência. Quando esta circunferência cruza esta linha dos 30 graus, que veio de E', encontro o ponto F. Mais em concreto, a projeção F'. A projeção F duas linhas está sobre a linha da Terra porque é um ponto do plano de terra. Os pontos que faltam, G e H, são fáceis de encontrar. Basta representar as diagonais. Então, fiz a diagonal EG, que vai passar por M', e a diagonal FH, que também passa por M'. G e H também são pontos que estão no plano de terra. Por isso, H duas linhas e G duas linhas estão sobre a linha da Terra. Finalmente, a face paralela a EFGH está situada 9 cm acima do plano de terra. 9 cm soa-me familiar. É que 9 cm é exatamente a distância entre a linha da Terra e a linha do horizonte. Então, a projeção vertical da segunda face estará coincidente com a linha do horizonte. Assim sendo, vou traçar a partir da projeção vertical da primeira face linhas perpendiculares à linha da Terra que vão até à linha do horizonte. E lá ficou a segunda face, E1, F1, G1, H1. Porque estas arestas são verticais, a projeção horizontal da segunda face coincide com a projeção horizontal da primeira face. Ou seja, E' coincide com E1', F' coincide com F1', etc. Agora que já temos as projeções ortogonais do paralelepípedo,
falta fazer a perspectiva cônica do mesmo. Vamos começar pelo mais fácil. A aresta EE1 existe no quadro. Por isso, as projeções ortogonais desta aresta coincidem com a perspectiva cônica da mesma. Assim sendo, E1, duas linhas, coincide com E1 cônico, e o ponto E coincide com E cônico, E' cônico e E1' cônico. Agora vamos tratar dos outros pontos. Por F', G' e H', passo linhas que formam 45 graus a abertura para a esquerda com a linha da Terra. A partir destes pontos, na linha da Terra, desenho linhas de fuga que vão convergir em PFE. Depois, a partir das projeções F, duas linhas, G, duas linhas e H, duas linhas, desenho linhas de fuga que vão convergir em O, duas linhas. Quando estas cruzarem as linhas de fuga que foram para PFE, obtenho as perspectivas cônicas de F', G' e H'. Porque estes pontos estão no plano de Terra, a perspectiva das projeções horizontais coincide com a perspectiva cônica dos próprios pontos, ou seja, F' cônico coincide com F cônico, G' cônico coincide com G cônico, etc. Vou então unir as perspectivas cônicas dos pontos da face inferior do paralelepípedo. Porque a projeção vertical da segunda face está coincidente com a linha do horizonte, a perspectiva cônica da mesma também vai estar na linha do horizonte. Assim sendo, só preciso de desenhar linhas perpendiculares à linha da Terra a partir da perspectiva cônica dos 4 pontos da face inferior. E essas linhas terminam todas na linha do horizonte. E lá fica F1 cônico, G1 cônico e H1 cônico. A perspectiva das projeções horizontais destes 4 pontos da face superior coincidem com a perspectiva cônica da face inferior. Por exemplo, F cônico coincide com F1' cônico. G cônico coincide com G1' cônico. Pronto, já perceberam a ideia. Mas falta as invisibilidades. O ponto G é invisível em perspectiva cônica. Por isso, as arestas GF, GH e GG1 são invisíveis em perspectiva cônica. Todas as outras são visíveis. Grupo 2, número 2. Construa a perspectiva de um quadrado ABCD situado no espaço real. Determine a sua sombra no plano de terra produzida por uma direção luminosa L e identifique a parte visível dessa sombra através de uma mancha clara e uniforme. O observador está a 6 cm de altura e a 9 cm do quadro. A figura do quadrado ABCD está contida num plano de frente φ que dista 3 cm do quadro. Se é de frente, o plano φ tem apenas traço horizontal, que é paralelo à linha da Terra e tem a distância de 3 cm da linha da Terra. O vértice A pertence ao plano vertical principal e situa-se 8 cm acima do plano de Terra. Naturalmente que a projeção à linha tem de estar sobre H de φ. O vértice B fica situado 4 cm à direita do plano vertical principal e coincide com a sua sombra B de S projetada no plano de Terra. Quando um ponto coincide com a sua própria sombra, significa que ele está no plano de Terra. Então, a projeção B duas linhas está sobre a linha da Terra e B' sobre H de φ. Se o quadrado existe num plano de frente, a projeção vertical do mesmo estará em verdadeira grandeza. E essa grandeza é igual ao segmento A duas linhas, B duas linhas. Então vamos construir um quadrado a partir deste segmento. A partir de A duas linhas e B duas linhas, tracei linhas perpendiculares ao segmento AB. Depois, com o compasso, fiz centro em A duas linhas, abertura até B duas linhas e tracei um arco até cortar a perpendicular que veio de A duas linhas. De seguida,
centro em B duas linhas, abertura até A duas linhas e tracei um arco até cortar a perpendicular que veio de B duas linhas. Assim descobri D duas linhas e C duas linhas. Estes dois pontos novos também têm a projeção horizontal sobre H de φ. Agora, a sombra projetada no plano de terra pelo vértice A do quadrado é o ponto AS, existente no espaço real, situado 3 cm à esquerda do plano vertical principal e a 10 cm do quadro. Portanto, eu vou marcar a sombra de A como se fosse um ponto em projeções ortogonais. Agora vamos achar a perspectiva do quadrado ABCD e da sombra do ponto A. A partir das projeções A', B', C', D' e AS', tracei linhas que formam 45 graus a abertura para a direita com a linha da Terra. A partir destes pontos, na linha da Terra, vou traçar linhas de fuga que vão convergir em PFD. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de C, D, B, A e A sombra cruzam a linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. No caso do A, ela já estava desenhada. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFD, obtenho C' cônico, D' cônico, B' cônico, A' cônico e A sombra. No caso do B, que é um ponto do plano de terra, B' cônico coincide com B cônico e também com B sombra, porque o enunciado já o tinha dito. Se eu unir as perspectivas das projeções horizontais dos 4 pontos do quadrado, obtenho H de φ cônico. Mas falta achar a perspectiva cônica do próprio quadrado. O ponto B já está resolvido. Agora falta o A, o D e o C. A partir das projeções D duas linhas e C duas linhas, vou desenhar linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Depois, a partir de C' cônico e D' cônico, subi linhas de chamada que foram ao encontro das linhas de fuga que vieram das projeções verticais desses mesmos pontos. Assim descobri C cônico e D cônico. Mas e o ponto A cônico? Onde é que está? Bom, se o quadrado está num plano de frente, a perspectiva cônica do quadrado é um quadrado mais pequenino proporcional ao quadrado original. Portanto, em perspectiva, os lados do quadrado são paralelos à projeção vertical do próprio quadrado. Então, bastou unir B cônico, C cônico, D cônico e depois continuar a fazer o lado AD, paralelo à projeção vertical de AD, e AB, paralelo à projeção vertical de AB. Agora temos de achar a sombra dos pontos C e D. Para achar o ponto de fuga dos raios luminosos, vamos ter que fazer engenharia invertida. Então, vou fazer uma linha que começa em A' cônico e passa por A sombra e termina na linha do horizonte. E lá fica F de L' cônico. Depois faço outra linha que começa em A cônico, passa por A sombra e vai terminar quando encontrar a linha da chamada que eu trouxe de F de L' cônico. E assim descobri F de L cônico. Vamos ver de perto. Para achar a sombra de C e D, vou começar por unir C' cônico e D' cônico ao F de L' cônico. Depois vou unir C cônico e D cônico ao F de L cônico. E então, quando os pares de linhas se cruzarem, vou obter C sombra e D sombra. Resumidamente, já tenho a sombra dos 4 pontos. Vou agora unir as sombras de A, B, C e D. A perspectiva do quadrado vai ocultar parcialmente a sombra do segmento CD. Então, esse pedaço que vai estar invisível deverá ser feito a traço interrompido. Por fora do contorno do quadrado, preenchi a sombra com uma mancha clara e uniforme.